Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio, mais uma semaninha de podcast Mais Fute no seu celular, no seu computador, na sua televisão, em todo lugar. Eu sou Leonardo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus, meu querido. E aí, como foi o seu fim de semana? Bastante movimentado, quase não parei. E quando parei um pouco pra poder relaxar, apesar de estar trabalhando, né? Mas assistir o Botafogo sempre é um... mas assim, deveria ser um ponto de relaxamento na minha vida, na semana, Exatamente. A questão é essa. É possível relaxar torcendo para o Botafogo? Acho que não. Eu acho que eu tive a comprovação esse último final de semana. O Botafogo, na verdade, existe, parece um lema. Lennon? Também tem um Lennon, mas existe o lema do Botafogo. Assim, o Botafogo, ele é o tipo de time que gosta de maltratar o coração do torcedor. Seja do ponto de vista positivo, né? Quando as vitórias são aquelas vitórias nas últimas, como o Botafogo nos acostumou nesta temporada, seja com resultados que acaba decepcionando o torcedor, como foi o resultado de ontem, um empate que ninguém estava esperando, ninguém queria e que realmente saiu com gosto amargo. Deu pra sentir em alguns momentos o gostinho da vitória, mas ela não veio. Olha, eu juro pra você que toda vez que o Botafogo tem uma queda, ou quando o Botafogo perde algum jogo importante, não consegue um acesso, eu sempre coloco na conta. Eu acho que é a jornada do herói. Tu acha? Eu acho que é a jornada do herói. Eu acho que o Botafogo vai conseguir um dia. Sabe aquela história, o Harry Potter? Sim. Ele precisou perder os pais, perdeu o padrinho, sofreu muito. Enfim, a gente vai acumulando os problemas pra que um dia a gente possa se eliminar de todos eles. Eu ainda acredito que a expectativa do Botafogo seja essa pra mim. O Belo parece, na verdade, assim, pra mim, parece mais a jornada do herói do Joseph Klimber, eu acho que era esse. Que diabo é Nunca viu Companhias Melhores do Mundo. Você nunca viu? Não. Joseph Klimber, ele é muito conhecido, né? Depois você pesquisa no YouTube, com certeza que você tá em casa, você deve, se você não conhece, pesquisa lá. É Joseph Klimber, eu acho que era esse o nome, ou é Kimber, alguma coisa assim. Kimberly. Alguma coisa assim. Mas é interessante a história de Joseph Klimber, porque ele é a jornada dele também é do herói, né? Porque ele era um homem que sofreu diversos acidentes ao longo da sua vida, mas toda vez que ele sofria um novo acidente, ele conseguia se desenvolver e se tornar a melhor pessoa na sua função, né? Como, por exemplo, ele perdeu a voz, né? Ele era um grande cantor de ópera, e aí ele acaba perdendo a voz. E aí depois ele passou a poder trabalhar com as mãos. Aí ele, quando trabalhou com as mãos, acabou perdendo as mãos com a máquina cortada. E aí depois de um tempo ele se tornou o melhor selador de cartas do mundo, usando apenas a língua, né? Ele selava as cartas. Aí depois perdeu a língua, cortaram a língua dele fora. E assim vai a jornada do Botafogo, parece muito a jornada do Joseph Klimber por conta disso. Olha, eu só consegui pensar numa coisa, ainda bem que ele não foi garoto de programa. Pois bem. Eu acho que... Pois bem. Eu acho que ele acertou nessa escolha. Mas aí, enfim, depois pesquisa lá, você vai entender. Não, eu acho que tá curioso. muito parecido com a jornada do Botafogo, porque parece que sempre tá bem, e quando vem, de repente, uma desgraça na vida da pessoa. Pois é, já vamos entrando nesse assunto. Se você que não conhece o podcast Mais Fute, procure o podcast Mais Fute. Aí, se você está acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O podcast Mais Fute está aí, sempre disponível no portal T5 às segundas-feiras e também nos agregadores de podcast. É só você pesquisar no seu favorito, podcast Mais Fute, que você vai encontrar lá. Exatamente. Mais de quantos episódios, Ramon? 52 episódios. Estamos chegando cada vez mais perto do 100º episódio. Cada vez mais perto, mas ainda um pouco longe ainda, né? Um dia chegaremos lá. Se Deus permitir. Vamos falar logo desse Botafogo, Ramon Araújo. Primeiro, é bom salientar a festa da torcida. Algo que, assim, eu juro pra você, eu venho acompanhando mais de perto o Botafogo nesses últimos 2 anos. E, assim, a festa desse último jogo, eu acho que eu não vi. Nem quando foi a final contra o Souza. Eu não tô lembrado agora, aconteceu tanta coisa, e a gente tá trabalhando, né, no gramado, eu nem lembro direito como é que foi a festa, mas essa festa, eu tava lá na... Como que é o nome daquela área lá em cima? Próximo às cabines. Né? Eu tava perto das cabines, embaixo das cabines, né, trabalhando em reportagem pra TV Tambaú, e justamente eu senti de perto a força da torcida, o grito, né, as bandeirinhas ali da arquibancada sombra, o fumacê eu vi de longe da arquibancada sol. Foi uma festa muito boa e um público muito grande.
eu peguei um trânsito que eu não esperava. Exato. E eu vi uma movimentação que eu não tinha visto há muito tempo. Foram 11.600 pessoas. E ali onde eu tava... Sabe onde eu tava, Ramon? Embaixo de mim, eu tava vendo o Cucuruto, governador. Grande João Azevedo. E tava lá outras figuras políticas, né? Obviamente, nessa campanha eleitoral. Tem o isso, que né? mais tem é político aí aparecendo, né? Essa campanha eleitorando, né? Exato. Tá eleitorando você. Vai eleitorar o povo todinho, vai. Exatamente. Exatamente. Mas o que foi interessante ver também, dentro de campo a gente viu lá a Michele Ramalho, Sim. a senadora Daniela Ribeiro. É interessante ver essa movimentação, né, Ramon? Parece que as pessoas compraram o Botafogo. Compraram a ideia do Botafogo, né? Exatamente. Compraram essa partida, mas parece que o Botafogo não deu troco, né? Cara, então, velho, foi a sensação que eu acho que a torcida teve ao ver o time em campo, né, Léo? Acho que o pessoal ficou, não sei, não vou dizer que ficou mal acostumado, mas as pessoas ficaram acostumadas a ver um outro Botafogo durante a primeira fase da Série C. Uma equipe muito mais agressiva, que dominava muito mais as partidas em casa, por exemplo. Né? Algumas partidas fora, o Botafogo conseguia também ter uma soberania, mas dentro dos seus territórios, principalmente o Botafogo se demonstrava ser uma equipe mais forte, ter o domínio maior. E eu acho que foi isso que talvez o torcedor saiu de campo insatisfeito, ao ver esse time não ter o domínio do jogo, dá muitas oportunidades para o Volta Redonda, e aí parabenizar a equipe do Volta Redonda, o quão evoluiu a equipe do Volta Redonda desde a derrota para o Botafogo na primeira fase da competição. É uma outra equipe, já venceu o São Bernardo por 3-1 na primeira rodada, consegue esse empate com o Botafogo, hoje é líder do grupo A, e assim, mostrou a força ontem, Grupo né? B. Do grupo B, perdão. É que é uma lógica muito sem sentido. Mas o Belo é uma equipe muito aquém do que a gente viu, ao contrário do Volta Redonda, uma equipe que chegou aqui claramente com a intenção de tentar sair também com resultado positivo. Jogar nos erros do Botafogo. Jogar nos erros do Botafogo. E como explorou os erros do Botafogo, Volta Redonda? Como teve o domínio do meio de campo, da segunda bola disputada sempre era de algum jogador do Volta Redonda. Dificilmente o Botafogo ficava com a segunda bola depois de um bate-rebate. O meio de campo do Botafogo inerte, ineficiente. Eu acho que essa é a melhor palavra para poder definir o meio de campo do Botafogo. Um ataque muito bom, e eu gostei muito da partida que fez o Joãozinho, que fez o Vinícius Leite, que fez o Jô. Eu acho que o gol ia coroar muito bem esse trio de ataque, mas eles tentaram a todo momento, né? Partida brilhante do Drosny, do goleiro do Volta Redonda, fazendo defesas brilhantes. Foi o nome do craque do jogo, né? Exato. Eu fui até procurar os melhores momentos para assistir de novo e tava lá, defesas de Jean Drosny. Exato. Fantástico, né? O Dalton também fez algumas defesas que salvaram o Botafogo. Tem que Naquele erro do Thalisson no primeiro tempo. E aí é que tá. Talvez um desgosto do torcedor nesse momento. Eu vi o torcedor ontem, eu tive a oportunidade de conversar com alguns torcedores quando acabou o jogo, e o pessoal não entendeu algumas escolhas que o Evaristo tem escolhido até então nessa fase final, né? Como o próprio Silas, que eu fiz essa crítica no último episódio. Contou a bola. E volto novamente a falar. Não entendo porque o Silas, o Evaristo insiste no Silas nessa equipe titular. Não consigo entender o motivo de insistir no Silas. Porque o Silas ainda não conseguiu entregar no Botafogo o jogador que ele é, né? As qualidades que ele tem. Isso o Silas está devendo desde quando chegou no Botafogo, e nessa fase final isso está cada vez mais evidente. Saiu ontem vaiado de campo, né? O torcedor percebe isso, né? Outros jogadores, o próprio Thalisson ainda não voltou no mesmo ritmo de antes, né? Cometendo muitos erros. O Edmundo me pareceu muitas vezes isolado naquele meio de campo. Eu acho que talvez dos três foi o que teve o desempenho, eu vou dizer, menos pior, tá? O menos mal em campo ali dos três, mas que também não é o Edmundo que nós vimos brilhar os olhos, inclusive chamando a atenção do próprio Santos, né? Então, assim, é um Botafogo muito aquém. E é por isso que o torcedor critica. É por isso que o torcedor pega no pé, reclama das escolhas do Pisa, porque o torcedor não consegue reconhecer o mesmo Botafogo da primeira fase do que agora na fase final. Pois é, Ramon. Inclusive, o Evaristo Pisa até comentou justamente essa questão envolvendo a formação, né? A gente falou muito sobre a gente criticou aqui na semana passada as escolhas do Evaristo Pisa e que ele tinha que pensar em novas estratégias, né? Teve a mudança do Pipico, teve a volta do Edmundo e do Thalisson. Então vamos escutar o que o Evaristo Pisa comentou um pouco sobre esse assunto, porque obviamente perguntaram isso pra ele e ele respondeu. Vamos conferir. Edmundo e Thalisson,
como foi citado, atuaram o início do campeonato com bastante equilíbrio, eficiência, o Edmundo até como segundo homem, chegando mais à frente. E a semana a gente passou os conteúdos, espelhamos a característica do nosso adversário e iniciei dessa forma. Achei que era uma equipe que estava bem escalada, mas não foi esses dois jogadores que atrapalhou o desenvolvimento do jogo. Falei para eles no intervalo. Foi a primeira partida que nós atacamos contra o vento dentro de casa das 10. Que é o segundo jogo que joga de início, acho que não teve, mas Douglão e Romércio. E Thalisson voltando de um período desde o São Bernardo sem atuar. Tá aí o nosso queridíssimo Evaristo Pisa, Ramon Araújo. O vento, Evaristo. Contra o vento. Nessas horas, o cara tenta encontrar a explicação. Realmente eu achei estranho, porque o Botafogo, ele atuou ali, ele jogou diferente, né? Porque geralmente, toda vez que eu vejo o jogo do Botafogo, é o Botafogo atacando ali do lado esquerdo, né? Você olhando a transmissão. Sim. Do lado esquerdo primeiro e depois, no segundo tempo, no direito. Foi. Essa vez vimos ao contrário. Até eu sofri a pegadinha, na verdade, né? Porque eu estava me direcionando para trás do gol do lado esquerdo, né? Da transmissão. Só que aí quando eu tava me direcionando para lá, quando eu vi o Dalton no gol, eu fiquei, que merda é essa? Aí eu tive que correr pro outro lado. Aí até o camarada lá, né, que é da federação, fez, vamos lá, campeão, lá pra trás. Eu falei, não, tô indo. Tava me deslocando, bicho. Tava me deslocando, me atrapalhei todinho nessa escolha do uma dica, lado. Ramon. Se você for pelo outro lado, ninguém vai reclamar com você. É verdade. Até porque eu já vi repórter ali, viu? É verdade. Repórter, fotógrafo. Acontece. Mas assim, sobre a formação do Botafogo, eu acho que tem acertos e defeitos. Primeiro, eu achei bacana a decisão dele em tirar o Pipico. Aqui a gente comentou lá no @podcastmaisfute no Instagram e também no TikTok. A gente comentou o quanto o Botafogo estava jogando com dois atacantes e que o Pipico, nesse cenário, não estava sendo eficiente. Ele não está marcando gols, ele não tem estatura para brigar com os outros zagueiros. Se você comparar a estatura dele com o do Jô e com o do Henrique Dourado, ele perde. E ele também não tem força para poder fazer essa pressão na saída de bola. Então a presença dele estava se tornando ineficiente. A saída dele eu achei muito interessante. A escolha também ali no meio-campo de você ter o Thalisson de volta é muito bacana. O Thalisson não jogou bem, mas é imprescindível a gente notar que somente a presença dele já muda a configuração defensiva. Sim. A gente não teve, apesar das chances do Volta Redonda, a gente não teve complicações, de uma maneira geral, na defesa. E por quê? Porque os lances que o Volta Redonda fizeram perigo ali foram só jogadas de erro, né? E erros do Thalisson. Então, assim, a questão é que ele traz uma segurança muito, muito boa para a equipe. Eu via ali na formação, era Romércio e Douglas e o Thalisson ali, na cabeça de área, cuidando deles, como se fosse um guardião. Essa função é muito interessante ter. E foi muito bem feita, né, no papel. Só que ele não jogou bem. Aí isso proporcionou outros problemas. Teve um lance que ele rifou a bola parou no pé acho que o jogador Esquilo. Ele chutou aquele chute cruzado no primeiro tempo. Foi falha dele. O erro de passe ali na saída de bola que o Dalton fez uma grande defesa. Outro erro dele. Então, assim, no papel, a posição dele serviu muito bem. Mas é que ele jogou mal. E aí entra o questionamento. O porquê de você voltar do nada com Edmundo e Thalisson, sendo que você já estava jogando nos últimos jogos com Lídio e Pedro Ivo. Uma dupla aí que já estava há um bom tempo jogando. Esse é o meu questionamento. Por que não colocar o Thalisson no segundo tempo nessa partida? Ele jogou os 90 minutos. Ele deitou de cãibra. Ele teve cãibra, foi, exato. Então, assim, esse foi o meu questionamento. E o outro questionamento, obviamente, é o Silas. Que eu concordo com você, assino embaixo. Não entendo ele jogar. Eu não entendo. Por quê? Ele não é um ponta como o Vinícius Leite e o Joãozinho.
ele não tá conseguindo armar pelo meio, até porque quem armava pelo meio era o Joãozinho. Né? Ou seja, ele não tá sendo meia, não tá sendo ponto, não tá sendo atacante. O que ele tá sendo? Exatamente. E aí o meu ponto foi, que aí foi um acerto, a entrada do Gabriel Lima, ao ponta, joga do lado direito. Eu pensei, inclusive, que ia lascar o joelho ontem. Teve um lance horrível dele, ele prendeu o pé no gramado. Sim. Eu pensei que ele ia estourar o joelho todinho. Mas Graças a Deus conseguiu voltar bem, né? Mas assim, depois que a equipe, o Evaristo fez umas mudanças ali no final, o Botafogo morreu também. Sim. Não sei se você percebeu. Eu acho que, inclusive, pronto, é um outro detalhe. Demorou muito pra mexer. Quando mexeu, eu acho que não foi tão bem nas mexidas. Assim, eu imaginei, todas as mexidas que ele fez, eu imaginei pro jogo, né? Assim, quando eu vi que ele tinha chamado ali o Gabriel Lima pra entrar, que ele chamou o Bruno Leite pra entrar, eu já imaginava quais seriam as mexidas que ele tava pensando pra equipe. Mas, assim, particularmente falando, é estranho porque a formação na teoria deveria ser um 4-3-3, mas a equipe não ataca dessa forma, né? É nítido como você vê que o Silas ele sobe e para jogar como se fosse um segundo atacante e a equipe acaba ficando num 4-2-4. Deu pra perceber também. E aí, justamente quando perdi essa bola na frente, a segunda, eu falo, né, é sempre a segunda bola, né, que seria essa bola do rebote, seja no campo defensivo, seja no campo de ataque, geralmente o Botafogo não conseguia pegar esse rebote. Deu pra perceber também o Vinícius Leite não jogando aberto, jogando Sim, mais centralizado, junto com o Joãozinho. Exato. Eu acho interessante que aí você não precisa necessariamente de um meia, porque você já tem 2 pontas fechando. Exato. E aí é interessante ter o quê? Os laterais apoiando. Que o foi Lennon, interessante. o Lennon saiu um pouco mais nessa partida. Exato. Até surgiu ali como um elemento surpresa, vez ou outra. O Furlan teve que ficar um pouco mais fechado. Não conseguiu atacar tanto, até porque o Volta Redonda tinha um jogador ali pra pressionar o Rafael Furlan. E o Rafael Furlan, defensivamente, ele não vai entregar tanto. Exato. Ele é um jogador que consegue avançar mais e avança mais que o Evandro. Exato. Inclusive, não é à toa que o Evandro entrou depois. Eu não gostei da entrada do Evandro. Ele Também entrou não. muito mal. O Evandro, e eu acho que eu não lembro exatamente quem entrou, foi no meio campo ali também, que ele perdeu umas 2 bolas no final. Eu não tô lembrado quem que é, mas... Teve o Mantuan e teve o Bruno Leite, né, que entraram. Sim, teve os dois, mas eu acho que era o Gabriel Lima, que ele jogou meio que fora de posição uma hora. Perdeu algumas bolas, realmente. Sim, então, aí justamente aí foi que o Botafogo não teve força nenhuma no final do jogo. Mas, Ramon Araújo, ainda há chances. Não, tem chances. O jogo, a questão aqui que o Botafogo ele pode se apegar, primeiramente esperar esse próximo jogo do São Bernardo e o Remo, né, pra ter até uma noção de como vai ser a situação. Às vezes a pessoa que tá ouvindo aqui o podcast Mais Fute já sabe o resultado, Exato. porque o jogo acontece Hoje, nessa noite de segunda-feira, a gente Exatamente. grava o programa na segunda-feira. Exato. Então você do futuro já está sabendo, mas não importa, pra ser bem sincero, de todos os jeitos o Botafogo tá lascado. Não, então, mas assim, eu falo isso até mesmo para poder entender como é que vai chegar o São Bernardo para esse momento da competição. Porque o São Bernardo ele perde o primeiro jogo por Volta Redonda, ele vai ter o primeiro jogo agora em casa contra o Remo, e a gente vai entender como é que vai ficar a dinâmica desse grupo. Porque imaginemos, né? Imaginemos aqui a situação, o São Bernardo vence o Remo. O grupo fica completamente embolado, porque você vai ter o Volta Redonda com 4 pontos, você vai ter o Remo e o São Bernardo com 3 pontos e o Botafogo com 1. Então, assim, na pior das hipóteses, né, até mesmo um próprio empate ou uma vitória do São Bernardo é interessante pro Botafogo. Mas aí é que tá. Isso é importante pro Botafogo até mesmo filtrar o tipo de adversário que vai encontrar pela frente. O São Bernardo, ele vai jogar sua primeira partida em casa e aí dá pro Botafogo entender também a maneira que o São Bernardo vai estar atuando nessa fase final. Né? Perdeu pro São Bernardo na primeira fase, numa partida complicada, né? Já é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de ver o Botafogo enfrentando o São Bernardo no 1º de maio. E as 2 vezes que nós tivemos ano passado e esse ano, o Botafogo tomou muito sufoco. Muito sufoco. E aí precisa adotar uma postura diferente nessa próxima partida. O grande problema pro Botafogo, a partir de agora, é que vai precisar ter um resultado positivo obrigatoriamente fora de casa. Obrigatoriamente o Botafogo tem que buscar uma vitória fora de casa. E por que eu digo isso? Para não depender de outras equipes. Né? Mas dessas próximas 4 partidas, o Botafogo precisa ter como objetivo conseguir uma vitória fora de casa e fazer os 6 pontos que vai disputar no Almeidão sem desperdiçar. Né? Eu acho que a única chance do Botafogo conseguir passar é garantindo esses 9 pontos, que seriam 2 em casa e 1 fora. E mais uma vitória fora, né? Sem isso, eu acho que fica muito mais difícil a situação.
Se confiar, por exemplo, em mais 2 empates fora de casa, eu acho que talvez o Botafogo aí poderia já dar um adeus ao acesso. Justamente, essa é a hora, Ramon, de você buscar papel e caneta. Exato. E quem tem papel e caneta é ele, Evaristo Pisa. Vamos ver as continhas. O Evaristo Pisa já deu um panorama dessas continhas de como vai ser. Vamos escutar o que ele falou sobre a pontuação do Botafogo nesses próximos jogos. Restam 12 pontos em disputa. Eu fiz uma meta com eles de 11 para o acesso. Se tem 12 em disputa, então é possível. E essa meta foi muito parecida com a que eu fiz na primeira fase, eles atingiram, daqueles 12 7. Eu fiz agora desses mata, que a gente tem 2 com São Bernardo, 2 com o Volta e 2 com o Remo, a gente tinha um descarte. Descartamos uma derrota pro Remo. Então a gente tem ganhado o Remo para ficar na meta. Aí, Evaristo Pisa vai ter que ganhar do Remo para bater a meta. Mas assim, Ramon, acho que o ponto principal agora do Botafogo é não cair nas angústias do passado. Exatamente. A gente sabe o quanto o Botafogo é uma equipe que já sofreu muito, o seu torcedor é traumatizado. Então, o que o Botafogo tem que fazer agora é poder ter uma recuperação psicológica. Eu acho mais fundamental você cuidar do psicológico agora dos jogadores do que da parte tática, do que da parte técnica. O que já teve que ser feito, já foi. Exato. Todo campeonato, a primeira colocação já significa que o Botafogo tem técnica e tática alinhada. Agora é hora de manter o psicológico. Até porque a gente sabe dos problemas do Botafogo, a gente sabe o quanto o Botafogo é traumatizado por esses traumas de não conseguir passar, de não conseguir o acesso. Esses 11 anos na Série C pesam. Demais. A gente percebe, a gente sabe o quanto isso pesa pro clube. Essa é a hora do Botafogo mostrar que tem capacidade de manter esse psicológico e conseguir finalmente o seu tão sonhado acesso. Ainda tem chance. Tem chance. Eu acho que tudo também vai depender dessa próxima partida, né? Acho que essa partida também é crucial, até mesmo para manter o ânimo vivo da torcida, né? Se perde esse jogo, já acho que o jogo contra o São Bernardo vai ser milagre. O jogo contra o São Bernardo aqui no Almeidão vai ser muito mais difícil. Atualmente, principalmente o torcedor comprar a ideia. Atualmente o Botafogo consegue o acesso por sua própria conta e risco. Isso. Mas depois, se empatar com o São Bernardo, continua muito difícil. Mas se perder, aí vai ser só santo milagreiro. Exatamente. Vamos falar da amarelinha? Bora. Vamos falar da seleção brasileira? Vamos falar safadinha. Vamos falar do coisa ruim. Essa safadinha. Essa seleção... Meu Deus do céu. Olha só, a gente já eu tava achando que a seleção brasileira ia me ajudar aqui depois dessa derrota, depois desse tropeço do Botafogo. Mas a seleção brasileira tá pior que o Botafogo, velho. Cara, tá... E venceu, olha só, esse que é o pior, venceu. Dá câimbra nos olhos, né, velho? Quando você assiste o jogo da seleção. Assim, não ia ser com todo respeito a essa geração, mas eu não consigo não desassociar a culpa de tudo isso à CBF, bicho. Não consigo. O Dorival deu uma entrevista após o jogo contra o Equador, que o Brasil venceu 1-0, para as pessoas terem paciência que daqui a 2 anos ele vai conseguir entregar uma seleção, né, entrosada, jogando bem. Mas o que é bizarro é que daqui a 2 anos é Copa do Mundo, sabe? E na verdade, menos de 2 anos sem brincar, né? A gente já passou do meio do ano, né? É. Mas assim, por que eu falo isso? Porque a gente tá vendo as outras seleções passarem por esse processo desde o início, desde o fim da Copa do Mundo, né? Uhum. E não tem como a gente não culpabilizar a CBF pela irresponsabilidade de não ter tido um projeto, mesmo sabendo com mais de 1 ano de antecedência, de que o Tite não ia ficar na seleção independentemente do resultado. E aí, abriu mão de ter já um projeto pronto para esperar um possível Carlo Ancelotti, trouxe o Diniz ali como um treinador, né, temporário. Ferista. Exato. Depois traz o Dorival, né, para a situação. E aí o Dorival realmente, assim, se a gente for pegar os números, né, o Dorival ainda não perdeu com a seleção. Que é o mais bizarro possível isso aí, né? Mas a gente não consegue ver evolução desde a Copa América, sabe? Assim,
existiu ali naquele momento contra Ele veio antes da Copa América, né? Exato, ele conseguiu pegar os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Que foram... Deu um ânimo, o Brasil ganha da Inglaterra em Wembley. Teve outros amistosos antes da Copa América? Foi esses amistosos e Copa América. Acho que teve amistosos antes da Copa América. Teve um contra o México e teve contra os Estados Unidos. Sim. Que é um empate e outro o Brasil vence, né? Que tá ali no bolo, né? Exato. Mas assim, é bizarro porque o Brasil não consegue evoluir. Você teve aquela esperança naquele momento ali, a vitória contra a Inglaterra, que foi realmente uma equipe que jogou bem em alguns momentos. Contra a Espanha não foi tão bem, a Espanha foi dominante, mas a gente viu a raça, a vontade dos jogadores e que isso poderia ser um ponto positivo. A Espanha que depois ganhou a Euro. Exatamente. Só que na Copa América a gente viu a decadência do futebol brasileiro. E aí, com todo o respeito à equipe do Botafogo. O Botafogo ontem, nas suas grandes jogadas, fez algumas criações de jogadas pelas laterais, mas a grande maioria dos momentos o Botafogo, como não tinha um meio de campo para construir, mandava balão para frente. Era balão para frente. E que a gente vê muitas vezes essa mesma seleção fazer isso. É dar balão pra frente, porque não tem um meio de campo eficiente. Às vezes nem balão, passe rasteiro. Aquele passe vertical que, assim, muitas vezes não é o que a gente espera da seleção brasileira jogando num campo curto, né? Exato. E a gente espera que o Brasil ele tenha mais criatividade, rotatividade, capacidade de criação, jogadas individuais. Nem o próprio talento nato do brasileiro a gente não tá conseguindo ver nessa seleção. Porque o principal jogador que deveria ser o Vinícius Júnior é inerte na seleção brasileira. Né? O jogador que talvez se diferencie realmente desse grupo tem sido o Rodrigo, mas que tá jogando sozinho, né? E a gente sente a falta de outros personagens que possam ajudar. E aí é que eu falo, velho, não tem como a gente não falar que essa seleção ela sente uma carência gigantesca de Neymar. Não tem. Porque até mesmo quando o Neymar tava em campo, você via que ainda tinha um pouco mais de brilhantismo essa seleção, um pouco mais de esperança. É difícil você acreditar que essa seleção vai melhorar quando você olha e você não vê um jogador com a capacidade e a qualidade que o próprio Neymar tinha. Cara, sabe? Tem uma coisa que me incomoda nessa seleção, se chama Rodrigo e Vinícius Júnior. Vamos lá, primeiramente. O Vinícius Júnior é um grande jogador? O Vinícius Júnior é um grande jogador. Mas a maneira como ele está sendo usado na seleção me faz crer que ele não é um jogador tão versátil quanto a gente imagina. Que não é... Porque às vezes o jogador ele consegue render em qualquer cenário. Seja numa equipe que joga mais atrás, numa equipe que joga com a posse de bola, em velocidade, em campo curto, com espaço. Tem jogador que consegue se virar. Mas o Vinícius Júnior está se mostrando um jogador, vamos dizer, limitado no estilo de jogo. O Vinícius Júnior, vamos lá, destrinchar por partes. Comparação com o Rodrigo. Ele tem o melhor. Ele passa melhor a bola que o Rodrigo? Não acho. Ele dribla melhor que o Rodrigo? Dribla. Acho que o Vinícius Júnior é um dos maiores dribladores da história do futebol. E eu acho que é isso, aliado com a velocidade dele, que faz ele ser um jogador tão incrível. Mas o Vinícius Júnior não tem a técnica, por exemplo, do Rodrigo, de conduzir a bola, de criar oportunidade. Eu acho o Rodrigo um jogador fantástico. Ele só não é tão constante assim no Real Madrid para ser o cara, um protagonista. E também, né, por ele jogar no Real Madrid, ele jamais será um protagonista. Porque ele vai estar sempre na sombra do Vinícius Júnior, do Bellingham. E a gente faz crer também que o Vinícius Júnior é um jogador limitado, porque quando ele começou a jogar no Real Madrid, foi quando o Ancelotti chegou e conseguiu enxergar que ele renderia em campo aberto, em velocidade. Não à toa que, se eu não me engano, o craque da La Liga na temporada passada foi o Bellingham. E quais cenários você encontra na La Liga? Times mais fechados, campos com menos espaço, onde ali o talento e o jogo que ele tem de velocidade de drible, de contra-ataque, não se faz por merecer tanto. Mas na Champions League, onde ele enfrenta Manchester City, Bayern de Munique, outros times fortes, aí ele tem campo. É por isso que ele se destaca e é o melhor jogador da Champions. Então, assim, e o que me deixa mais bolado ainda é que eles têm uma conexão na seleção que não tem no Real Madrid. Exato. Eles não fazem isso no Real Madrid. Você que assiste jogo do Real Madrid, você pode perceber que eles não fazem o que eles fazem na seleção. Sim. O Rodrigo é um cara que cai muito mais pela direita no Real Madrid.
Na minha opinião, esse ataque tinha que ser Rodrigo e Vinícius Júnior, os dois. Cada um cai para um lado. Você coloca o Paquetá para infiltrar, para aparecer ali e tal, ou você bota um outro centroavante. Para mim, não tinha que ficar os dois na ponta esquerda e ficar trocando quem fica de falso 9. Eu já sou defensor de uma mudança de formação há tempos na seleção. Pra mim, 3 zagueiros urgentes. 3 zagueiros, povoou o meio de campo, porque eu acho pavoroso a seleção brasileira sem um meio de campo. Bruno Guimarães, fale dele, por favor. Não consegue render na seleção. Não consegue. O jogador que me impressionou e que eu gostei muito nesse último jogo foi o André. Muito bem. Muito bom mesmo, assim. Gostei muito da partida que fez o André. Agora, cara, assim, não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu só sei que me passa... Eu tenho a impressão que não existe meio de campo na seleção. E é por isso que eu tô falando de povoar o meio de campo, pra ver se, aumentando o número de jogadores no meio de campo, o Brasil consegue ter mais controle de bola, consegue criar mais jogadas, né? E ter mais domínio dos jogos. E o pior é que eles, tanto Vinícius Júnior e Rodrigo, eles lembram muito o que o Neymar fazia. Que é o cara que é atacante se deslocando pra vir receber a bola. Não, isso não vai ajudar em nada. Então isso me faz questionar, será que a seleção não tem um mapa, não tem um modus operandi, não tem uma estratificação assim de quem vai ser o Neymar, de quem vai ser o fulano, de quem vai ser o jogador que fica ali pra contenção? Então eu fico me questionando, será que a seleção brasileira realmente é o que as pessoas falam, o que as pessoas criticam, a panelinha? Não sei. É a percepção que eu tenho, porque eles jogam da mesma maneira com o Neymar. Parece que existe o Neymar ali. Parece que o Vinícius Júnior e o Rodrigo eles estão revezando quem vai ser o Neymar da vez. E assim, eu tenho uma ligeira impressão, né? Assim, minha percepção. Nós tivemos basicamente aí 2 anos. 2 anos não, que a lesão do Neymar faz 1 ano e pouquinho, né? É. Mas tivemos 1 ano e pouquinho para mostrar que a seleção poderia viver sem o Neymar. O que a seleção brasileira tem como render sem o Neymar. E eu acho que a gente não conseguiu. E isso é o que mais me preocupa. Porque eu não sei se a gente vai ter um Neymar em alto nível para a próxima Copa do Mundo depois dessa lesão. Ninguém sabe como é que o Neymar vai voltar. Cara, ninguém tem ideia. Se ele voltar, eu não digo nem... Acho que as pessoas lembram do Ronaldo, né? Sim. Cara, o Neymar não tem nenhuma perspectiva de melhora. Não tem. A gente não tem noção ele já era pra ele ter voltado. Já não passou 1 ano. Ele não voltou ainda. A gente não tem noção de como vai ser. Até mesmo porque ele vai estar disputando uma liga mais fraca. Né? A gente não tem noção de qual vai ser o nível que o Neymar vai voltar. Né? Então, qual vai ser o futuro da seleção? Porque já deveria ser o futuro da seleção sem o Neymar. Já deveríamos estar vivenciando essa fase. Mas parece que a gente tá preso ainda a ele. E o Brasil, querendo ou não, deu sorte que essa Copa do Mundo que vai vir é uma Copa do Mundo com mais times. Então não vai ficar... Com mais vagas também. Então, por isso mesmo, não vai ficar sofrendo por vaga. Porque, se eu não me engano, acho que até o 7º ganha vaga. Até 6º, é. E o 7º vai pra repescagem. Então, tipo, tanto faz. Antes era 4. Uhum. O 5º na repescagem. Então, tipo, agora o Brasil vai ter muito mais tranquilidade e tudo mais. A questão, eu concordo com você, é muito mais CBF do que Dorival. Sim. Mas o Dorival já tá começando a dar sinais de que não está evoluindo. É. E aí, ele precisa mudar. O próximo jogo, na terça-feira, vai ser contra o Paraguai. Eu nem me importei de que a gente não ia falar desse jogo, porque qualquer jogo que tenha o Paraguai e seleção brasileira, com esse Paraguai, não serve de parâmetro. Então, assim, a gente vai sofrer ainda. Vai. A perspectiva, eu não sei se vai melhorar, porque imagina quando o Neymar voltar. E aí? Os jogadores vão comprar o discursinho? Não, a gente tem que ter o Neymar de volta. E aí? Sim. Ele vai amargar banco na seleção? Então, assim, é preciso de um treinador também de pulso firme, o que eu acho que o Dorival não é essa característica, porque ele é o mais paizão, assim, ele gosta de controlar e tal. E, então, o que fica dessa seleção é muito incógnita, muito incógnita. Acho que é um ponto de interrogação gigantesco. E é isso, né, Ramon? É isso, meu querido. A gente termina esse podcast num tom mais sóbrio, num tom mais triste, sem... Depressivo, né? Depressivo. Porra. Botafogo empatou mal na Série C. Seleção brasileira na pindaíba. O que será do podcast Mais Fute? Será a tristeza, Ramon Araújo? Não sei, a depressão, não sei. Eu sei que a palavra poderia ser essa, né, da semana, pindaíba. Pindaíba. Gostei, né? Também gostei. Quero mandar um abraço aí pros nossos amigos também de sempre, Iago, Tainan, Biel Soares. Todo mundo aí que acompanha o podcast Mais Fute. É nóis. Encerramos a edição de hoje. Valeu.
Semana que vem estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu!